Olá, sejam bem-vindos ao É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e à preservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. A bordo hoje eu vou conversar com Marcos Fernandes, coordenador de pesquisas do Laboratório de Pesquisa dos Manguezais da Universidade Federal do Pará. A bacia amazônica é uma das maiores do mundo, a bacia hidrográfica da Amazônia, e também uma das maiores florestas do mundo. A importância da preservação dos manguezais é o tema de hoje da nossa conversa aqui com o Marcos Fernandes. Seja muito bem-vindo aqui, Marcos. Qual a importância desse trabalho de recuperação dos manguezais, já que nós estamos falando de uma região que tem uma participação ou uma presença da flora submersa ou nessas regiões limites entre a terra e a água muito grande, muito importante. Seja muito bem-vindo aqui ao É Tempo de Amazônia. Obrigado, é um prazer, uma grande oportunidade de falar sobre os manguezais amazônicos. Essa região é realmente rica em recursos, em biodiversidade, e a faixa costeira pertence ao outro bioma, o bioma marinho costeiro, e é tão rica quanto, né? Então a gente tem uma região toda piscosa em relação à faixa de manguezal que ocupa toda essa região do Amapá até o Maranhão. A gente vai falar dessa zona costeira, da faixa costeira amazônica que ocupa a maior área contínua de manguezal do mundo, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ela e mostrar a importância, né, para as comunidades tradicionais que vivem na região costeira e, enfim, de uma forma global, como o manguezal é importante para as questões globais também. Bom, esse é um projeto que tem um impacto social. Eu gostaria que você também trouxesse esse aspecto aqui para a nossa conversa e me conta quando começou esse projeto, como começou, como nasceu a concepção, a ideia desse projeto, Marcos. Nós, no Laboratório de Ecologia de Manguezal, da UFPA, há 20 anos a gente vem tratando especificamente com os manguezais da costa amazônica. E vai, obviamente, não crescendo a ponto de hoje a gente ter uma visão um pouco maior de utilização do recurso, não só pela questão da biodiversidade, mas a questão do uso e apropriação desse recurso para as comunidades costeiras. Então, eles surgem da necessidade de se entender melhor como que se utiliza esse recurso, quais são as potencialidades desse recurso, e a oportunidade foi dentro de um projeto da Petrobras, socioambiental de 2018. Nós construímos um projeto e esse projeto nós pedimos junto ao Instituto Piabiru para poder competir, né, para poder concorrer no edital. E esse edital nós ganhamos, eu acho que nós fomos os únicos da Amazônia naquele momento, e obviamente durante todo esse trajeto, 2 anos mais ou menos, a gente agora está iniciando. Janeiro desse ano é o ano de início do projeto, com todas as suas potencialidades na questão ambiental, na questão social, juntando numa abordagem socioambiental. E como foi começar esse projeto, ainda sofrendo aí os desafios e as dificuldades da pandemia do coronavírus, Marcos? Pois é, esse está sendo, na verdade, um pequeno entrave, né, de como atuar junto às comunidades, né? Então, as atividades que estavam planejadas para as questões ambientais, elas são mais fáceis, porque a gente pode fazer independentemente ou com pouca interação junto às comunidades. Mas as questões sociais, elas ficaram um pouco travadas e a gente teve que fazer uma substituição, um plano para algumas ações, algumas atividades. É isso que a gente tem feito, até a gente poder sanar esse problema da pandemia melhor. Perfeito. É um assunto que a gente vai ter que conviver ainda por algum tempo, né? Para que a gente possa avançar aqui na nossa conversa, a gente traz sempre vozes que conhecem a Amazônia, que vivem na Amazônia e que podem falar com mais propriedade. A gente vai ouvir agora a participação do ex-ministro Aldo Rebelo, comentarista aqui do AgroMais, e que traz uma colocação para a gente poder avançar no nosso debate. Vamos conferir. Prezado professor Marcos Fernandes, a mídia do Sul e do Sudeste, com honrosas exceções,
geralmente comete dois pecados na cobertura dos problemas ambientais da Amazônia. O primeiro é desconhecer a opinião e a contribuição dos pesquisadores das universidades e dos institutos da Amazônia. E o segundo é dissociar a proteção ao meio ambiente do direito dos amazônidas ao desenvolvimento e à elevação do seu padrão de vida material e espiritual. A minha pergunta é, como pesquisador da Amazônia, qual é a possibilidade de se combinar o direito ao desenvolvimento com a proteção do meio ambiente nessa rica região do nosso país? Esse é um bom ponto para a gente discutir algumas questões. Na verdade, a gente está falando aqui de desenvolvimento sustentável, né? Isso já é um assunto que há quase 50 anos já se fala, ou há 50 anos já se fala, desde a Conferência das Nações Unidas, lá na Declaração de Estocolmo, na Suécia, lá no início da década de 1970. E isso falava que o planejamento desse desenvolvimento econômico, né, ele deve ser também atribuído a uma conservação da natureza. Esse é o primeiro momento, o primeiro passo. E no Brasil a gente também assumiu isso lá na década de 80 ainda, com a lei, né, que diz que a política nacional do meio ambiente ela deveria compatibilizar esse desenvolvimento econômico e social, né, com a preservação e a qualidade do meio ambiente. Isso daí não é uma novidade, isso está em lei. A própria Constituição Federal de 1988, no artigo 225, ela diz, né, ela consagra o desenvolvimento sustentável, né, firmando todos esses direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, com relação ao bem de uso comum do povo, né, que é essencial para melhor qualidade de vida. E, óbvio, não dá para a gente hoje trabalhar a questão ambiental se a gente não tratar, né, da questão social. Então, a problemática socioeconômica de desenvolvimento, que a gente precisa fazer desenvolvimento, ela precisa fazer uma coisa, ela tem a obrigação de ser ecologicamente correta. E esse aqui é o ponto principal. Como é que o projeto atua nisso? A gente precisa trabalhar com base comunitária, né? E a base comunitária, a gente traz as questões sociais, as questões ambientais conjuntas, de forma integrada, né? Trabalhar a governança, trabalhar a academia trazendo a tecnologia, trabalhar a comunidade, trabalhar o terceiro setor, inclusive, porque é um tipo de governança que é importante para lidar com essas questões socioambientais. Então, não dá para a gente tentar trazer o bem-estar e melhor qualidade no fim, né, dos processos e dos trabalhos de extensão se a gente não pensar também na qualidade, né, do ambiente onde se usa e se apropria dos recursos, né, que as comunidades utilizam. Então, as coisas têm que andar em conjunto mesmo, né? Fazer desenvolvimento, mas ecologicamente correto. Essa é a ideia. Agora, Marcos, quantas famílias estão participando já do projeto? Que tipo de benefícios isso vai trazer para essas comunidades? Nós estamos falando, acho que é importante esclarecer também, de localidades dentro de reservas extrativistas, certo? Sim, sim. Nós trabalhamos nesse projeto, o Mangues da Amazônia trabalha com 3 municípios, né, aqui na região, que é o município de Bragança, onde eu moro, né, há 20 anos. Eu trabalho aqui no campus da Universidade do Pará. Trabalhamos também em Augusto Corrêa, que é o município vizinho, e um outro município vizinho, que é Tracuateu. Todos 3 são RESEX, eles fazem parte de um núcleo, né, de gerenciamento do ICMBio, que é o NGI, e esse NGI pega mais uma, que é a de Viseu, do município de Viseu. Mas, infelizmente, a gente não trabalha com Viseu por causa de logística mesmo, é muito longe. Mas essas 3 são o alvo. E centenas de famílias vão estar beneficiadas com isso, porque a gente trabalha com as comunidades polo. A gente não trabalha, são muitas comunidades para abrigar. Então, a gente tem uma comunidade polo em cada uma dessas RESEXs, em cada um desses municípios, e a gente trabalha com quem se agrega nesse polo, né, nas questões ambientais, nas questões sociais, né, com uma abordagem socioambiental. Agora, Marcos, que peculiaridades tem aí esse manguezal na Amazônia? Ele é muito diferente dos outros que a gente conhece aqui no Sudeste, no Sul do Brasil. Você pode comentar um pouco essas diferenças?
Sim, sim. Todas as proporções amazônicas são gigantescas, né? E isso não é diferente. A costa amazônica tem um aporte de água doce imensa, né? Nós temos uma hidrografia bastante abundante, né? Então, nós temos também um carreamento de sedimento muito grande com o aporte do rio Amazonas, né, no delta do Amazonas, jogando para toda a linha costeira. Isso interfere no estado do Amapá, interfere no estado do Pará, inclusive talvez alcance o Maranhão. Então, a gente tem uma costa que é rica em grandes rios, e rios que são bastante produtivos nessa questão do aporte de água doce, além de ser uma região de alta pluviosidade. Então, quando a gente junta todo esse contexto, né, com alta sedimentação, com grande aporte de água doce, você cria um sistema estuarino, costeiro, bastante rico, né, e onde o manguezal consegue desenvolver a sua maior potencialidade em termos de biomassa, em termos de estrutura, né, de floresta. Então, é uma floresta de grande porte, é uma floresta que você consegue ver árvores até de 40, mais de 40 metros de altura, especialmente no Amapá, onde eu trabalhei, as árvores têm mais de 30, 35 metros de altura. No Maranhão também a gente tem exemplos dessas árvores gigantes. E isso faz com que você tenha uma alta produtividade também de um sistema que tem vários outros sistemas acoplados, como as várzeas estuarinas, os igapós, as terrafirmes, enfim, uma série, restingas, enfim, toda uma gama de sistemas que estão conjuntamente, né, acoplados e interligados, conectados com o sistema. Agora, mais ainda, né, com os corais, que são os corais amazônicos, mesofóticos que tem na região da costa amazônica. Então, essa é uma diferença imensa, né, de alta produtividade, de porte altamente desenvolvido, né, onde você tem uma região diferenciada, né, por conta das condições ambientais locais. Muito bem. Agora a gente tem também a participação da Lana Jamili, que é coordenadora do grupo de protetores, dos protetores de manguezais. Vamos conferir e ouvir a Lana. Olá, eu me chamo Lana, sou doutora em Biologia Ambiental e coordenadora do Grupo de Protetores do Manguezal, também conhecido como ProMangue, que é um grupo de jovens que está tendo a oportunidade de aprender sobre uma série de assuntos relacionados à preservação e conservação dos manguezais, bem como valorização dos locais onde eles vivem. E eu gostaria de saber, professor Marcos, tendo em mente que as áreas abrangidas pelo projeto Mangues da Amazônia fazem parte da maior faixa contínua de manguezal que existe no mundo, qual é a sua visão com relação à quantidade de hectares que pretendem ser replantados durante a execução do projeto? Interessante a pergunta. A Lana é uma grande parceira, trabalha comigo acho que mais de 20 anos já. Nós trabalhamos com recuperação de pequenas áreas, né? Nós estamos agora nesse projeto lidando com 12 hectares. 12 hectares parece, né, ínfimos, né, na frente da área, né, que tem mais de 8.000 quilômetros quadrados, né, de costa, né, de manguezal amazônico, né? Isso representa mais de 80% dos manguezais do Brasil inteiro. Se eu transformo isso em hectares, eu vou falar em 800 mil hectares, na verdade. Então, 12 hectares para 800 mil hectares absolutamente é um ponto, né? É nada. Mas a importância disso tudo? Conversando com os financiadores, por exemplo, que tratam da questão da mitigação do efeito estufa, por exemplo, os manguezais são importantes por isso, porque são grandes sequestradores de carbono. E isso, quando você faz reflorestamento, você está, né, tentando fazer essa mitigação. Então, conversando com eles, eu digo, bom, vamos fazer um projeto lá, né, na Costa Amazônica? Ele disse, mas eu preciso que você tenha pelo menos 2.000 hectares de replantio. Eu digo, olha, 2.000 hectares de replantio na Costa Amazônica é meio complicado. Primeiro porque é uma zona enorme e a gente não tem uma área dessa degradada num lugar só. São pequenos pedaços que talvez ao longo eu nem consiga esses 2.000 hectares. Então, a ideia de que a gente usa não só para um efeito corretivo os 12 hectares, mas também para um efeito que é de trabalhar as práticas da educação ambiental. Então, o reflorestamento também serve para a gente lidar com os grupos sociais que tem na comunidade, como os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, né? Funciona para discutir essas questões socioambientais. E, óbvio, é uma boa prática no contexto da educação ambiental e que possibilita, na verdade, a gente ter uma forma de aprendizado que é baseado nessa contextualização, né, problematização das questões do impacto negativo sobre
o ecossistema que eles usam, que eles dependem. E, óbvio, você vai criando essa capacidade de questionamento, né? Você vai criando a capacidade de observação das questões ambientais, fazendo com que haja uma maior sensibilização. Então, tem duas funções. Uma corretiva, pequena, mas corretiva, porque os riscos não são tão grandes assim. O último estudo que a gente fez mostrou que menos de 1% dessa costa ela é impactada negativamente. Isso com todos os fatores que a gente pode elencar. Assentamento, construção de estradas, portos, salinas, etc. Então, esse é um uso que a gente faz de pequenas áreas, pequenos lotes degradados para poder utilizar não só para correção, né, do ambiente, para recuperação desse local, mas também como uma prática, né, da educação ambiental. Reflorestamento é uma prática que pode ser usada e bem sucedida na educação ambiental. Professor, Marcos, a gente pode entender, então, o manguezal aí como uma espécie de área de escape aí, da floresta também, onde consegue fazer uma troca diferenciada em relação a todo o resto do bioma? Bom, o manguezal tem umas funções interessantes, né? Funções de proteção para a costa como um todo, né? Do que vem do mar, as tempestades, tsunamis, enfim, ciclones, e protege toda a comunidade que está atrás. Protege a erosão costeira também, por causa dos efeitos da maré, 2 marés pelo menos ao longo do dia. É importante também para efeito de corredor, funciona como um corredor ecológico para várias espécies que são terrestres, para acessar outros ambientes que estão conectados também ao manguezal. Funciona como um berçário para as espécies marinhas. É um ambiente que está entre, né, o ambiente terrestre e o ambiente marinho, ou seja, você vai ter uma profusão, ou enfim, um aumento de uma fauna que é proveniente de 2 grandes ambientes, o aquático e o terrestre. E aí você vai ter a possibilidade de 1000 funções: berçário, alimentação, descanso, local de fuga, corredor, enfim, você vai ter uma série de funções ecológicas ou serviços ecossistêmicos que servem, inclusive, como filtro dessa alta poluição, dessa contaminação por metais pesados, um sequestro de carbono, enfim, você vai ter uma série de funções que são essenciais, né, para a manutenção e para a conservação desse manguezal. A gente precisa conservar esse ambiente por essas razões também. Bom, esse trabalho tem a expectativa de gerar também algumas práticas e medidas que poderiam ser adotadas também nos manguezais ao longo de toda a costa brasileira, na região sul, sudeste. Essa experiência tem essa expectativa também, professor? Todo projeto ele tem, obviamente, as suas peculiaridades, né, locais, precisa de ajustes metodológicos locais e tal. Mas ele pode deixar legados, né, e esses legados, esses legados eles podem ser úteis para serem aplicados, por exemplo, em outras regiões. Servem de piloto, né, servem de base para um ajuste numa outra região, etc. Da mesma forma, eu replanto manguezal desde 2005, né, uns 15 anos pelo menos, replantando manguezal. A metodologia veio da Ásia, de um outro manguezal, né? A gente não criou uma metodologia, a gente ajustou. Então, o piloto já foi feito no outro canto. O que a gente faz nesse projeto é certamente promover, né, e produzir pilotos que são interessantes e, se forem bem-sucedidos, podem ser replicados, né, multiplicados em outros manguezais, em outras regiões, inclusive. É uma questão de ajuste local, é uma questão de adaptação. Excelente. Muito bem, nós temos mais uma participação da professora Eusiane Ambrósio. Ela traz também uma colocação para a gente avançar no nosso debate. Vamos ouvir. Eu sou Eusiane Ambrósio, sou professora da Rede Municipal de Bragança, moro na comunidade rural de Tamatateua, é uma comunidade distante da sede do seu município, a cerca de 16 quilômetros. E a comunidade de Tamatateua é uma das comunidades onde o projeto Mangues da Amazônia atua. E
Eu gostaria de saber do professor Marcos qual o legado que este programa, né, pretende deixar para as comunidades onde o projeto atua. A grande Eusiane tem contribuído bastante conosco, né, com os projetos que a gente tem levado para as comunidades da região Bragantina, especialmente da Mata Ateus. Bom, legado é um tema bastante multifacetado, na verdade, né? A gente tem que falar sobre vários aspectos. Vamos tentar dividir, vamos organizar, né, as ideias aqui. A gente pode ter legado na questão ambiental, legado na questão econômica, legado na questão educacional, sociocultural, enfim, né? São vários aspectos. Vamos ver se a gente consegue mais ou menos organizar rapidamente. Bom, ambiental, eu acho que é importante a gente pensar na questão da potencialização, por exemplo, do respeito, do cuidado, né, que a gente tem no uso do recurso, né, que é proveniente do manguezal. E isso é falar em sustentabilidade. Então, quanto mais a gente deixa a ideia, quanto mais a gente promove a ideia de sustentabilidade do uso do recurso, né, que é no caso que a gente trabalha especificamente com mangue branco, que é cortado para fazer currais de pesca, né, pelas comunidades, e do caranguejo-sá, que é uma das fontes de renda e de alimentação local, quanto mais a gente deixa isso, né, na mentalidade, ou deixa isso na visão, né, das pessoas comunitárias, enfim, você vai ter um ganho positivo, né? Os planos de manejo também vão funcionar assim. A gente vai fazer plano de manejo. A gente não vai fazer o manejo, porque a gente primeiro precisa fazer um plano com bastante mapeamento das áreas, e a gente está trabalhando em 3 municípios. Então, isso delonga. 2 anos não são suficientes para a gente poder fazer o manejo em si. Mas a gente pode deixar o plano como um legado, né? Isso tudo é voltado para a questão social também, porque todo o trabalho que a gente faz no projeto ele é de base comunitária. Então, existe um legado social nisso. Ou seja, a gente trabalha em grupo. Uma comunidade precisa do seu fortalecimento social. Então, um dos legados importantes é a gente trabalhar essa questão do fortalecimento das associações, de como ver, né, o futuro lá na frente, um pouquinho do futuro lá na frente, como uma questão de união comunitária. Isso é importante. Então, trabalhar esse fortalecimento do grupo social e junto, deixando o direito ambiental trabalhar também nessas questões, é de sensibilização ambiental. Isso é importante. Isso para efeito social. Quando a gente pensa na questão educacional, a maior capacitação das pessoas é um legado importante. A gente tem trabalhado com algumas questões ao longo do tempo, o ProEnem, por exemplo. Algumas pessoas chegaram a passar no vestibular, ou seja, no Enem, né? E a gente consegue ver isso como um legado interessante, porque você acabou mudando um pouco a direção dessas pessoas em termos de futuro, né? A possibilidade de entrar na universidade e ter uma maior e melhor capacitação. E, óbvio, dos cursos que a gente vai levando, tentando mostrar que eles têm outras possibilidades. Isso especialmente com crianças, né? O projeto tem uma pegada com criança de 0 a 6 e de 7 a 12, que é muito importante, porque a gente trabalha com essa ideia, né, de que ele precisa entender, ter melhor conhecimento sobre o seu ambiente, sobre as suas possibilidades como o futuro, né, daquela comunidade. Então, é importante deixar esse legado para a criança também em termos de formação. No econômico, existe a possibilidade ao longo, né, de fazer renda alternativa, de promover algumas ideias sobre renda alternativa. Isso a gente vai, ao longo do projeto, ver. Isso é a proposta de legado. Acho que é possível deixar isso também. Culturalmente falando, a gente tem um projeto bem legal que trata também das questões do resgate cultural, que é importante a gente resgatar essa informação, esse conhecimento. Esse é o fortalecimento que a gente vai ter para o sentimento de pertencimento que essa pessoa tem para a sua comunidade, para viver a relação com o manguezal. Então, uma das coisas, nós trabalhamos com um parceiro muito importante, que é a Associação Sarambuí. A Associação Sarambuí ela também é formada pelos membros do laboratório que eu lidero. Então, a ideia Sarambuí é o nome escolhido como um resgate da informação cultural que a costa tem, as comunidades costeiras têm. Sarambuí é o nome que os antigos davam ao Ataíde atual, né, que é uma entidade, né, protetora do manguezal. Então, Sarambuí já é uma forma de resgatar o nome, né, que os antigos davam para esse protetor do manguezal. Então, fortalecer esse sentimento de pertencimento, resgatar a cultura deles, o que eles antigamente usavam
né, como folclore, usavam como alimentação, usavam como forma de vida, e hoje mudou, e como mudou. Então, isso é importante para efeito cultural. Isso gera bem-estar social, né, melhora a qualidade de vida, essa é a ideia final. O legado é para que isso aconteça lá no fim, que sejam melhores as possibilidades, na verdade é que tenha uma luz, né, lá no fim do túnel, essa é a ideia. Excelente. Professor, certamente a gente pode falar, a partir dessa colocação do legado, de que existe nos manguezais uma bioeconomia, né? Um potencial aí, não só de sobrevivência para todas essas comunidades, ao lado da preservação que esse projeto faz, mas também como uma alternativa de desenvolvimento sustentável nessa bioeconomia dos manguezais, correto? Correto. Dentro desse contexto, vida no manguezal, ou vida a partir do manguezal, ou com o manguezal, existem algumas cadeias de valor, e essas cadeias, como a do caranguejo-sá, por exemplo, que talvez seja a mais interessante, porque ela é a mais conspícua, né, que a gente consegue, de fato, estender para vários elos importantes, como trabalha até com congelado, a gente trabalha com o vivo, né? Em Bragança a gente tem hoje fábricas menores que produzem a tal da polpa, né? A carne congelada, a pata do caranguejo congelada. Isso faz parte de uma cadeia produtiva que envolve a saída de Bragança para vários municípios e para vários estados, inclusive. Então, essa é uma ideia que tem que estar embutida, né? A gente tenta criar melhorar essas cadeias no sentido de gerar melhor renda, de gerar melhor bem-estar, melhor qualidade de vida mesmo. Excelente. Professor, muito obrigado. Nós estamos chegando ao final aqui do nosso tempo no programa de hoje. Quero agradecer a participação do professor Marcos Fernandes, coordenador do Laboratório de Ecologia dos Manguezais da Universidade Federal do Pará. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, na verdade, é uma oportunidade fantástica de falar sobre os manguezais amazônicos, né, e a sua grande importância nesse contexto hoje, né, ambiental. Obrigado. Quero também agradecer a sua companhia aqui no É Tempo de Amazônia pelo AgroMais. A gente se encontra na semana que vem. Até lá.